Olá, eu sou a doutora Nathalie Teixeira. Peço a sua atenção total por alguns minutos, pois a informação que vou compartilhar hoje é, sem exagero, um dos conhecimentos mais vitais que você pode ter. Nós vamos conversar sobre o seu coração de uma forma que você talvez nunca tenha feito antes. Se o que eu disser aqui ressoar com você, se fizer sentido e lhe trouxer clareza, peço que demonstre isso de uma forma simples. Clique no botão curtir abaixo deste vídeo. Este pequeno gesto não é para mim, mas para que esta mesma informação vital possa chegar a mais pessoas como você, que precisam dela para proteger a si mesmas e aqueles que amam. O que vamos discutir transcende a medicina diária. É um plano de ação para o momento mais crítico que uma pessoa pode enfrentar. Muitas vezes, na jornada do envelhecimento, nos acostumamos com os sinais do nosso corpo, nos tornamos especialistas em nossas próprias dores crônicas, na rigidez matinal, na digestão que já não é a mesma. Desenvolvemos uma espécie de sabedoria corporal, um dicionário pessoal para nossas sensações. No entanto, existe um capítulo neste dicionário que muitos de nós, por medo ou por desconhecimento, deixamos em branco. É o capítulo sobre o alarme mais ruidoso e mais importante que o nosso corpo pode soar: o infarto agudo do miocárdio. No Brasil, as doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte, e grande parte dessa estatística trágica é construída na demora, na hesitação, naqueles minutos ou horas em que o sintoma é interpretado como algo menor, algo que vai passar. A minha missão aqui, hoje, é preencher essa página em branco com um conhecimento claro, direto e, acima de tudo, empoderador. Quero que você entenda a linguagem do seu coração quando ele pede socorro, para que, se um dia essa conversa acontecer, você não hesite, não duvide, mas atue com a precisão de quem detém o poder de salvar a própria vida. A urgência desta mensagem reside no fato de que, no contexto de um infarto, o tempo não é apenas um fator, ele é o tratamento em si. Cada minuto que passa corresponde a uma porção de músculo cardíaco que pode ser perdida para sempre, impactando sua qualidade de vida, sua independência e sua longevidade. Portanto, o que peço não é apenas sua atenção, mas seu compromisso em absorver este conhecimento como uma ferramenta essencial, um verdadeiro manual de sobrevivência pessoal que precisa estar sempre à mão, na sua mente. Esteja ciente de que a informação que se segue não é para gerar medo, mas para substituir low por preparação e confiança, transformando uma potencial vítima da circunstância em um agente ativo e decisivo do seu próprio bem-estar. A ciência médica avançou de maneira extraordinária, mas nenhum avanço tecnológico pode retroceder o tempo perdido. A primeira e mais eficaz intervenção começa com você, com a sua capacidade de reconhecer o sinal e agir. Vamos juntos decodificar esse sinal passo a passo, para que a hesitação dê lugar à ação imediata e salvadora, garantindo que a narrativa da sua saúde continue a ser longa e plena de vitalidade. O conhecimento que você está prestes a adquirir é um escudo, e o ato de se informar agora é o primeiro passo para garantir que, no momento crucial, você saiba exatamente como se defender e proteger o seu futuro. A jornada para essa capacitação começa agora. E sua presença aqui já demonstra uma vontade de cuidar de si que é fundamental e louvável. Vamos começar detalhando a linguagem mais conhecida do infarto, os seus sintomas clássicos, aqueles que vemos nos filmes e que são mais amplamente divulgados, mas que mesmo assim geram dúvidas no momento em que se manifestam. Quero que você visualize e compreenda profundamente o que é a dor no peito, o sintoma cardinal. Não se trata de uma pontada rápida, de uma dorzinha que muda de lugar. A dor do infarto, na sua forma mais típica, é descrita como uma opressão, um aperto profundo e contínuo, localizado bem no centro do peito, na região do osso externo. Muitos pacientes a descrevem como a sensação de ter um elefante sentado sobre o tórax, ou como se uma cinta de ferro estivesse sendo apertada progressivamente ao redor do seu corpo.
É uma dor que não melhora quando você respira fundo, quando você tosse ou quando muda de posição. Ela é persistente, teimosa e muitas vezes acompanhada de uma sensação angustiante de morte iminente. Uma ansiedade profunda que parece vir de dentro. A razão para essa característica opressiva é a isquemia, ou seja, a falta de oxigênio no músculo do coração, o miocárdio. Quando uma artéria coronária é obstruída por um coágulo, o tecido cardíaco entra em sofrimento agudo. E essa é a forma que ele tem de gritar por ajuda. Agora vamos falar sobre a irradiação dessa dor, um fenômeno que confunde muitas pessoas. Por que uma dor do coração se manifesta no braço ou na mandíbula? Isso ocorre por causa da forma como nossos nervos são organizados. Os nervos que saem do coração e levam os sinais de dor ao cérebro compartilham as mesmas vias ou rotas neurológicas que os nervos que vêm do braço esquerdo, do ombro, do pescoço, das costas, especificamente entre as escápulas, e da mandíbula. O cérebro, ao receber esse sinal de dor intenso vindo do coração, fica confuso e interpreta a origem da dor como sendo também dessas outras áreas. Por isso, você pode sentir essa mesma pressão do peito se espalhando, como uma onda, para o braço esquerdo, descendo até os dedos, ou subindo para o pescoço e travando sua mandíbula. É fundamental entender que a dor irradiada não é uma dor separada. É a mesma dor do peito que está se manifestando em outro local, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Essa apresentação clássica é mais comum em homens de meia idade, mas pode ocorrer em qualquer pessoa. Compreender a natureza e o mecanismo desses sintomas clássicos é o primeiro passo para derrubar a negação. Ao sentir uma pressão no peito com essas características, que se prolonga por mais de 10 minutos e que pode ou não se espalhar para outras regiões, a sua mente precisa acionar um protocolo de alerta máximo, descartando imediatamente outras causas menos graves. É um erro fatal tentar encontrar justificativas como deve ser gases ou é uma dor muscular? A dor do infarto tem uma assinatura própria, e reconhecê-la é a sua primeira grande responsabilidade na cadeia de sobrevivência. Agora, é absolutamente crucial que você preste atenção redobrada, pois vamos desmistificar uma das facetas mais perigosas e incompreendidas do infarto, os seus sinais atípicos. Muitas vidas são perdidas no Brasil porque os sintomas não se encaixam no roteiro clássico de dor no peito que acabamos de descrever. Essa apresentação diferente é significativamente mais comum em mulheres, em idosos com mais de 75 anos e em pessoas com diabetes, um grupo de risco enorme em nosso país. Para essas pessoas, o infarto pode se manifestar de formas que são facilmente confundidas com problemas digestivos, crises de ansiedade ou simplesmente um cansaço extremo. Um dos sinais atípicos mais importantes é a dispneia, uma falta de ar súbita e inexplicável. Você pode estar sentado, em repouso, e de repente sentir como se tivesse corrido uma maratona. Falta o fôlego para completar uma frase. Isso acontece porque a parte do coração que está sofrendo com a falta de sangue não consegue bombear o sangue para a frente com eficiência, causando um congestionamento de sangue nos pulmões. Outro sinal traiçoeiro é uma sensação de indigestão ou queimação na boca do estômago, a região epigástrica. Isso é particularmente comum quando o infarto atinge a parede inferior do coração, que fica anatomicamente próxima ao diafragma e ao estômago. A irritação dessa área pode mimetizar perfeitamente uma gastrite ou um quadro de refluxo, levando a pessoa a tomar um antiácido e esperar que passe. Um erro que pode custar um tempo precioso. Acompanhando isso, pode surgir uma náusea intensa e até mesmo vômitos. Outro sintoma que precisa ser levado a sério é a sudorese fria e profusa. Não é o suor do calor ou do esforço físico. É um suor gelado pegajoso que encharca a roupa de repente, mesmo que o ambiente esteja fresco. Esse é um sinal de que o seu sistema nervoso simpático foi ativado de forma massiva, uma resposta do corpo ao estresse extremo do evento cardíaco. A fadiga súbita e avassaladora é outro equivalente isquêmico. Não é o cansaço do final de um dia de trabalho. É uma fraqueza que te derruba, que te impede de realizar tarefas simples, como pentear o cabelo ou caminhar até a cozinha.
Por fim, tonturas, vertigens ou até mesmo um desmaio síncope podem ser o único sinal de um infarto, indicando que o bombeamento de sangue para o cérebro foi criticamente reduzido. A mensagem aqui é clara. Um infarto não tem um rosto só, ele é um mestre dos disfarces. Se você é mulher, idoso ou diabético, ou conhece alguém com essas características, precisa memorizar esses sinais. Um cansaço extremo e súbito, uma falta de ar em repouso ou uma dor de estômago que não melhora não podem ser negligenciados. Reconhecer essas manifestações atípicas é um ato de inteligência e autoconsciência que quebra barreiras e salva vidas, que, de outra forma, seriam perdidas pela má interpretação de um pedido de socorro silencioso e disfarçado do coração. Para que você atue com convicção, não basta apenas saber reconhecer os sinais. É fundamental que você entenda exatamente o que está acontecendo dentro do seu corpo naquele momento. Vamos mergulhar na causa do problema, na biologia por trás do infarto, de uma forma clara e direta. Imagine as suas artérias coronárias, os pequenos vasos que irrigam o seu coração, como se fossem os canos que levam água limpa para a sua casa. Ao longo da vida, devido a fatores como pressão alta, diabetes, colesterol elevado, tabagismo e o próprio envelhecimento, depósitos de gordura, cálcio e outras substâncias, chamados de placas de ateroma, vão se formando lentamente na parede interna desses canos. É um processo silencioso, chamado aterosclerose, que pode levar décadas para se desenvolver. Por muitos anos, essas placas podem não causar problema algum, apenas diminuindo discretamente o calibre do cano. O infarto acontece no que chamamos de acidente de placa. Por uma série de razões, a superfície de uma dessas placas, que estava quieta, se rompe. Como a casca de uma ferida que se quebra, o seu corpo, em uma reação de defesa natural, interpreta essa ruptura como um machucado que precisa ser cicatrizado imediatamente. Para isso, ele envia um exército de plaquetas e fatores de coagulação para o local, formando um coágulo, um trombo sobre a placa rompida, com o objetivo de tapar o buraco. O problema é que essa reação de cicatrização, nesse ambiente estreito de uma artéria coronária, é exagerada. O coágulo cresce rapidamente, e em questão de minutos, ele pode obstruir completamente o cano, interrompendo de forma abrupta e total o fluxo de sangue para a área do músculo cardíaco que era irrigada por aquela artéria. É exatamente neste momento que os sintomas começam. Aquele pedaço do miocárdio privado de oxigênio e nutrientes entra em isquemia. E aqui reside o conceito mais importante de toda a cardiologia de emergência. Tempo é músculo. A partir do momento em que o fluxo de sangue é interrompido, as células do seu coração começam um processo de morte celular irreversível. Nos primeiros minutos e horas, a maior parte do dano pode ser evitada se o fluxo for restaurado. Contudo, quanto mais tempo a artéria permanece fechada, maior é a área de necrose, ou seja, de músculo que morre e é substituído por uma cicatriz. Uma cicatriz não contrai, não bombeia. Portanto, o tamanho do infarto e, consequentemente, as sequelas que ele deixará menos como insuficiência cardíaca, arritmias e risco de morte, dependem diretamente do tempo que se leva entre o início dos sintomas e a reabertura da artéria no hospital. Entender essa cascata de eventos menos a placa, a ruptura, o coágulo e a consequente morte celular menos muda a sua perspectiva. Você passa a compreender que não está lutando contra uma dor, mas sim contra um relógio. Cada minuto de hesitação é um minuto em que você permite que uma parte do seu motor vital seja permanentemente danificada. Agora que você compreende os sinais, tanto os clássicos quanto os traiçoeiros, e entende o processo biológico que está acontecendo dentro das suas artérias, a urgência se torna palpável. A estatística oficial no Brasil, fornecida por estudos do DataSUS, é alarmante. Uma parcela significativa das mortes por infarto ocorre na primeira hora. Antes mesmo que o paciente consiga chegar a um hospital, este é um dado frio, mas ele carrega uma verdade poderosa. O maior inimigo na luta contra o infarto não é a complexidade da doença, mas a demora. É a hesitação em casa.
A dúvida, a tentativa de encontrar explicações mais simples para um evento catastrófico. O tempo perdido decidindo se deve ou não procurar ajuda. Essa estatística, no entanto, não precisa ser o seu destino. Ela pode ser transformada. O poder de alterar esse desfecho está, em grande parte, nas suas mãos, concentrado nas decisões que você toma naqueles primeiros e cruciais minutos. A ciência nos deu as ferramentas para dissolver o coágulo, para abrir a artéria com cateteres, para salvar o músculo cardíaco. Mas todas essas ferramentas dependem de um único fator para serem eficazes: que você chegue até elas a tempo. Por isso, toda a informação que compartilhamos até agora tem um propósito único: armar você com o conhecimento necessário para eliminar a hesitação e agir com a velocidade que a situação exige. Você não é um espectador passivo do seu corpo. Você é o seu primeiro e mais importante defensor. O que você fará a seguir, nos minutos que se sucedem ao reconhecimento dos sintomas, constitui o primeiro, e talvez o mais decisivo, elo da cadeia de sobrevivência. As ações corretas, tomadas ainda na sua casa, enquanto a ajuda profissional está a caminho, podem limitar drasticamente o tamanho do dano ao seu coração, influenciando diretamente não apenas a sua sobrevivência, mas a qualidade de toda a sua vida futura. Portanto, não desvie sua atenção agora. A primeira parte da nossa conversa foi sobre reconhecer o problema. A próxima, e igualmente vital, é sobre a solução imediata. Permaneça comigo, pois vou lhe entregar agora o protocolo de ação, o passo a passo exato do que fazer para proteger ativamente seu coração e transformar o tempo de espera em tempo de tratamento. Você reconheceu o alarme. Você compreendeu que o que está sentindo não é um desconforto passageiro, mas um pedido de socorro do motor da sua vida. Agora, com essa clareza, começa a fase da ação. E a sua primeira ação, a mais decisiva e negociável de todas, é uma que não exige força física, mas sim uma determinação mental imediata. Você vai pegar o telefone e discar 192. Este número, ou o número do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, deve ser a sua resposta automática, o seu reflexo condicionado a qualquer um dos sinais que discutimos. Quero que você entenda em profundidade por que esta ação é superior a qualquer outra alternativa que possa passar pela sua cabeça em um momento de aflição. A primeira tentação, muitas vezes, é ligar para um familiar, um filho, um vizinho. É um impulso natural buscar conforto em quem confiamos, mas do ponto de vista médico, é um erro estratégico. O tempo que essa pessoa levará para chegar até você, o tempo para decidir o que fazer. O tempo gasto no trânsito imprevisível das nossas cidades brasileiras é um tempo em que o seu músculo cardíaco continua morrendo. A segunda tentação é achar que você mesmo pode dirigir até o hospital. Esta é talvez a decisão mais perigosa de todas. Durante um infarto, você está sob o risco iminente de desenvolver uma arritmia cardíaca maligna ou uma queda súbita de pressão, o que pode levar a uma perda de consciência instantânea. Imagine isso acontecendo ao volante. Você não apenas coloca sua vida em risco extremo, como também a vida de todos ao seu redor. Chamar um carro de aplicativo ou um táxi também não resolve o problema fundamental: a ausência de suporte médico durante o trajeto. O que faz a chamada para o 192 ser o padrão ouro, a escolha inquestionável, é porque você não está chamando um mero transporte. Você está acionando uma unidade de terapia intensiva móvel, que se desloca até você. A equipe do SAMU é composta por médicos, enfermeiros e técnicos treinados especificamente para emergências cardiológicas. A ambulância é equipada com um monitor cardíaco para diagnosticar o tipo de infarto e detectar arritmias, um desfibrilador para reverter uma parada cardíaca, oxigênio para aliviar a sobrecarga do coração, e medicamentos essenciais, como analgésicos potentes para a dor, vasodilatadores para melhorar o fluxo sanguíneo e o próprio AS. O tratamento do seu infarto começa no momento em que a equipe passa pela sua porta, não na entrada do hospital.
Além disso, o médico do SAMU, através de uma central de regulação, já se comunica com a rede hospitalar, informando sobre o seu caso, transmitindo o eletrocardiograma e direcionando você para o hospital mais preparado para realizar o tratamento definitivo, seja ele um cateterismo de emergência ou o uso de trombolíticos. Você não perde tempo em filas de triagem. Você chega como uma emergência de prioridade máxima, com uma equipe já à sua espera. Portanto, discar 192 não é apenas pedir ajuda. É ativar um sistema complexo e eficiente, projetado para lutar contra o relógio e salvar o seu músculo cardíaco. É a sua jogada de mestre. Assim que a chamada para o 192 for concluída, e você tiver a confirmação de que a ajuda está a caminho, sua próxima missão começa imediatamente. Esta fase é dedicada a uma ação que parece simples, mas cuja importância fisiológica é imensa. Você vai colocar o seu corpo em um modo de economia de energia. O seu objetivo é reduzir ao máximo a demanda de trabalho e o consumo de oxigênio do seu coração. Pense no seu coração como um motor de carro cujo cano de combustível está parcialmente entupido. Se você tentar subir uma ladeira com esse carro, forçando o motor ao máximo, ele certamente irá falhar. No entanto, se você parar o carro em um local plano e o deixar em marcha lenta, ele pode continuar funcionando por muito mais tempo com o pouco combustível que ainda consegue receber. O seu corpo funciona da mesma forma. Qualquer tipo de esforço físico, menos caminhar pela casa, subir um lance de escadas, tomar um banho ou mesmo ficar de pé e se movimentar ansiosamente, equivale a forçar o motor. Cada um desses movimentos aumenta a frequência cardíaca, a pressão arterial e a força com que o coração precisa contrair, elevando drasticamente a necessidade de oxigênio de um músculo que já está faminto por ele. A sua tarefa, portanto, é cessar todo e qualquer esforço. A posição ideal, recomendada por todas as diretrizes de cardiologia, é a posição sentada, preferencialmente em uma poltrona ou cadeira com encosto ou na cama com a cabeceira elevada. Sente-se confortavelmente, com as costas bem apoiadas e os pés no chão. Por que sentado e não deitado? Se o seu coração já estiver com alguma dificuldade para bombear o sangue, uma condição chamada de insuficiência cardíaca aguda, que pode acompanhar o infarto, deitar-se completamente pode aumentar o retorno de sangue das pernas para o peito, sobrecarregando ainda mais o coração e os pulmões e piorando a sensação de falta de ar. A posição sentada utiliza a gravidade a seu favor, ajudando a manter parte do volume de sangue nas porções inferiores do corpo e aliviando essa congestão. Enquanto estiver nessa posição de repouso absoluto, aproveite para afrouxar qualquer peça de roupa que possa estar apertada e restringindo seus movimentos ou sua respiração, como o colarinho de uma camisa, um sutiã, um cinto ou a cintura de uma calça. Cada pequeno gesto que promove conforto e reduz a constrição física é benéfico. Este ato de parar, sentar e descansar é uma intervenção terapêutica. Você está ativamente diminuindo a área do seu coração que sofrerá danos permanentes. Você está preservando o músculo cardíaco saudável, garantindo que ele tenha oxigênio suficiente para manter as funções vitais do seu corpo, como a irrigação do cérebro, enquanto você aguarda o tratamento definitivo. É um ato de controle consciente em meio ao caos da emergência, uma forma de colaborar diretamente com o seu corpo na luta pela sobrevivência. Com o corpo em repouso e a ajuda profissional já acionada, você tem a oportunidade de realizar uma terceira ação fundamental: a sua primeira intervenção farmacológica direta contra o infarto. Estamos falando do uso do ácido acetilsalicílico, popularmente conhecido como AAS ou aspirina. Esta etapa, no entanto, exige um ponto de atenção crucial. Ela só deve ser realizada se você tiver certeza de que não é alérgico ao AAS e se nenhum médico o instruiu especificamente a não utilizar este medicamento, por exemplo, por histórico de úlcera gástrica, com sangramento ativo ou outros distúrbios de coagulação. Se não houver contraindicações, esta ação é um passo essencial. O protocolo padrão recomenda uma dose de ataque que varia de 162 a 325 mg.
Em termos práticos, no Brasil, isso geralmente equivale a 2 comprimidos de ASE adulto 100 mg cada ou 3 comprimidos de ASE infantil, que também costumam ter 100 mg. A instrução mais importante sobre a administração é a seguinte: os comprimidos devem ser mastigados e não engolidos com água. O sabor não é agradável, mas o motivo para isso é puramente científico e pode fazer uma diferença enorme na velocidade da ação do medicamento. Ao mastigar o AS, você inicia o processo de absorção diretamente através da mucosa da sua boca. Absorção sublingual e bucal. Isso permite que o medicamento entre na sua corrente sanguínea de forma muito mais rápida, contornando a rota mais lenta do sistema digestivo. O tempo para que ele comece a fazer efeito pode ser reduzido em mais da metade. E qual é esse efeito? O AS é um potente agente antiplaquetário. Voltando à nossa explicação sobre a causa do infarto, o coágulo ou trombo que obstrui a artéria é formado primariamente por plaquetas que se agregam umas às outras. O AS atua inibindo uma enzima-chave dentro das plaquetas, chamada ciclooxigenase 1-COX-1. Ao inibir essa enzima, ele impede que as plaquetas produzam uma substância chamada trombosano A2, que é um poderoso sinalizador que chama mais plaquetas para o local, fazendo o coágulo crescer. Em essência, ao mastigar o AAS, você está jogando um balde de água fria nessa reação em cadeia. Você não está dissolvendo o coágulo que já se formou, mas está dificultando enormemente o seu crescimento e a adesão de novas plaquetas, o que pode ajudar a manter um mínimo de fluxo sanguíneo através da artéria parcialmente obstruída. Estudos clínicos robustos, como o famoso estudo AISAS-2, demonstraram há décadas que a administração precoce de AS em pacientes com suspeita de infarto reduz significativamente a mortalidade. É uma das intervenções mais custo-efetivas de toda a medicina. Ao realizar essa ação, você deixa de ser um espectador e se torna um agente terapêutico, utilizando uma ferramenta farmacológica comprovada para combater ativamente a progressão do dano ao seu coração. Enquanto você executa essas ações vitais de proteção, repouso e administração do AAS, há uma última camada de preparação que você pode adicionar para otimizar a sua transição para os cuidados da equipe médica. Esta fase é sobre a organização da informação. Pense nisso como preparar um dossiê rápido e preciso sobre a sua saúde para entregar aos profissionais que chegarão. Em uma situação de emergência, com dor e ansiedade, é extremamente difícil se lembrar de detalhes importantes. E ter essas informações prontas pode economizar um tempo precioso e evitar erros. Se você tiver alguém com você, peça a essa pessoa para ajudar. Se estiver sozinho, faça isso apenas se os itens estiverem ao alcance da mão, sem que você precise se levantar ou fazer qualquer esforço. A primeira e mais importante informação é uma lista dos medicamentos que você usa continuamente, incluindo as dosagens. Por que isso é vital? Porque muitos medicamentos podem interagir com os tratamentos para o infarto. Por exemplo, saber se você já usa outros anticoagulantes ou antiplaquetários é fundamental. Se você usa medicamentos para disfunção erétil como sildenafila ou tadalafila, é crucial informar, pois eles não podem ser combinados com os nitratos que são frequentemente usados para aliviar a dor do infarto, sob o risco de uma queda perigosa da pressão arterial. A segunda informação é uma lista de alergias conhecidas especialmente a medicamentos como penicilina, dipirona ou o próprio AAS, caso você não tenha tomado por esse motivo. A terceira é um resumo rápido de suas condições médicas mais importantes. Você é diabético? Tem pressão alta? Já teve um infarto ou cirurgia cardíaca antes? Tem alguma doença renal crônica? Cada uma dessas informações ajusta o plano terapêutico da equipe. O quarto, e talvez o dado mais importante para a equipe médica, é saber a que horas exatamente os seus sintomas começaram. Essa informação, a hora do início da dor,
determina a elegância do paciente para certas terapias de reperfusão, como os trombolíticos, medicamentos que dissolvem o coágulo, que possuem uma janela de tempo muito estrita para serem administrados com segurança e eficácia. Uma dica prática para a vida: mantenha essa lista medicamentos, alergias, condições e contato de emergência sempre atualizada e guardada em um local de fácil acesso, como na porta da geladeira ou dentro da sua carteira. Se esta orientação sobre como se preparar para a chegada da ajuda lhe pareceu útil e lógica, imagine o quanto ela pode ser para um amigo, um irmão ou seus pais. O conhecimento compartilhado cria uma rede de segurança na comunidade. Por isso, peço que você se inscreva neste canal e compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que você ama. Um simples compartilhamento pode colocar este plano de ação nas mãos de alguém que, um dia, precisará dele para tomar as decisões corretas. Finalmente, chegamos ao último componente do seu plano de ação enquanto aguarda a chegada do SAMU. O gerenciamento da sua mente e da sua respiração. Pode parecer um conselho secundário diante da gravidade de um infarto, mas do ponto de vista fisiológico, manter a calma é uma intervenção médica poderosa. Quando você entra em pânico, o seu cérebro dispara uma resposta de luta ou fuga, liberando uma cascata de hormônios do estresse, principalmente adrenalina e cortisol. Esses hormônios têm um efeito direto e deletério sobre o seu sistema cardiovascular, especialmente em um momento de crise. A adrenalina aumenta drasticamente a sua frequência cardíaca, fazendo seu coração bater mais rápido e demandar mais oxigênio, exatamente o que você não pode lidar. Ela também aumenta a pressão arterial, forçando o coração a bombear contra uma resistência maior, e pode até mesmo aumentar a pegajosidade das plaquetas, potencialmente piorando o coágulo. Em resumo, o pânico é como jogar gasolina no fogo. Portanto, controlar a ansiedade não é uma questão de bravura, mas de estratégia biológica. A ferramenta mais eficaz e imediata para fazer isso é o controle da sua respiração. Uma técnica simples e extremamente eficiente é a respiração diafragmática ou respiração abdominal. Onde você estiver sentado, coloque uma mão sobre o peito e a outra sobre a barriga. O objetivo é respirar de forma que a mão sobre a barriga se mova para fora na inspiração, enquanto a mão sobre o peito permanece o mais parada possível. Inspire lentamente pelo nariz, contando até 4, sentindo sua barriga expandir. Depois, expire ainda mais lentamente pela boca, como se estivesse assoprando uma vela, contando até 6. A expiração mais longa que a inspiração é a chave para ativar o seu sistema nervoso parasimpático, o sistema do relaxamento e digestão, que funciona como um freio natural para a adrenalina. Pratique alguns ciclos dessa respiração. Inspire pelo nariz 1, 2, 3, 4, expire pela boca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ao se concentrar no ritmo e na contagem, você não apenas acalma seu sistema nervoso, mas também desvia o foco mental da dor e do medo, dando à sua mente uma tarefa construtiva para realizar. Revise mentalmente o que você já fez. Você reconheceu os sinais. Ligou para o 192, se posicionou corretamente para aliviar seu coração, tomou o AS para combater o coágulo e preparou suas informações. Você não está passivamente esperando. Você construiu passo a passo um escudo de proteção ao redor do seu coração. Você executou com precisão um protocolo de emergência. Essa consciência de ter feito tudo ao seu alcance é por si só um poderoso calmante. Você se transformou no primeiro e mais importante membro da sua equipe de resgate, entregando aos profissionais de saúde um paciente estabilizado e um cenário otimizado para o sucesso do tratamento. Você enfrentou o alarme não com pânico, mas com um plano, e essa atitude é o que, em última análise, define os melhores desfechos.